Qual a vantagem das misturas para evitar a resistência aos herbicidas? Qual é a vantagem das misturas para evitar a resistência a herbicidas? A prevenção e o manejo da resistência de plantas daninhas demanda a implantação de uma série de medidas proativas por parte dos produtores em conjunto com seus consultores. Uma dessas medidas diz respeito à utilização de herbicidas pertencentes a diferentes mecanismos de ação, em determinada área e período de tempo. Isso pode ser realizado de duas formas, pela rotação de herbicidas ou pela utilização de misturas de herbicidas. Quando utilizamos por repetidas vezes um único herbicida, plantas sobreviventes que resistiram ao herbicida produzirão descendentes que também serão resistentes. Caso o mesmo herbicida continue sendo utilizado, esses descendentes germinarão e produzirão novos descendentes, dominando a área e aumentando a sua infestação, podendo chegar a 100% de plantas resistentes ao herbicida exclusivamente utilizado, mesmo após poucos anos de uso, conforme visto na figura. Ao se realizar a rotação de herbicidas, o processo de evolução da resistência é retardado, pois possíveis escapes a determinado herbicida A serão controlados na aplicação seguinte, na qual será utilizado o herbicida B, com mecanismo de ação diferente. No entanto, nem todas as sementes das plantas daninhas que sobreviveram à aplicação do herbicida A germinarão ao mesmo tempo, devido à dormência dessas sementes, típicas de plantas daninhas. Dessa forma, nem todos os descendentes serão expostos ao herbicida B na aplicação seguinte. Alguns germinarão justamente quando o herbicida A for utilizado novamente, o que possibilitará a sobrevivência e multiplicação desses indivíduos resistentes. Por essas razões, várias pesquisas têm demonstrado que a mistura de herbicidas com mecanismos de ação diferentes é a melhor forma de se prevenir a resistência, tratando-se de métodos químicos de controle. Nesse tipo de aplicação, o herbicida A protege o herbicida B e vice-versa. Sendo assim, possíveis escapes do herbicida A serão controlados pelo herbicida B na mesma aplicação, impossibilitando a produção de descendentes resistentes a qualquer um dos herbicidas utilizados na mistura. Na figura, é possível visualizar que a utilização de misturas de herbicidas retarda consideravelmente o surgimento e aumento da frequência de indivíduos resistentes em determinada população de plantas daninhas. Mas a mistura só é eficiente quando os herbicidas apresentam mecanismos de ação diferentes? Normalmente, a mistura é realizada com produtos com mecanismos de ação diferentes. No entanto, alguns herbicidas que inibem o mesmo local de ação, mas pertencentes a grupos químicos diferentes, podem ser aplicados em misturas, no intuito de se aumentar a eficiência, o espectro de ação e reduzir a possibilidade de seleção de indivíduos resistentes. No caso dos inibidores da CCase, os graminicidas, a mistura de FOPs e DINs pode ser uma boa alternativa na prevenção da resistência de espécies poáceas a esses herbicidas. Atualmente existem 8 mutações no gene que codifica a enzima ACCase, que tornam as plantas daninhas resistentes a esses herbicidas. No entanto, apenas 3 dessas mutações tornam as plantas resistentes tanto aos FOPs quanto aos DINs. Dessa forma, o uso desses produtos em mistura reduz consideravelmente as chances de resistência, uma vez que não é possível prever qual será o padrão da resistência. Na figura é possível observar os possíveis padrões de resistência e a possibilidade de uso de herbicidas pertencentes ao mesmo mecanismo de ação no manejo e prevenção da resistência. Na figura A, a enzima não apresenta mutações e ambos os herbicidas se ligam. Na figura B, a mutação impede a ligação do herbicida 1 sem afetar a ligação do herbicida 2. Na figura C, a mutação confere resistência a ambos os herbicidas, uma vez que tanto o herbicida 1 quanto o herbicida 2 não se ligam ao sítio de ação da enzima. No Brasil já foi registrada a ocorrência de 7 espécies resistentes aos inibidores da CCase. Entre elas está o capim amargoso digitata insulares, resistente aos herbicidas FOPs. Contudo, a aplicação de herbicidas DINs apresentou-se eficiente sobre essa população. Por outro lado, há casos como de populações de capim pé de galinha, Eleusine indica, em que a resistência ocorre tanto para FOPs quanto para DINs.
Além da mutação na CCase, a resistência aos graminicidas também pode ocorrer por metabolização, quando a molécula do herbicida é modificada antes que ele chegue até o local de ação e cause a morte da planta daninha. A grande maioria dos casos de metabolização está relacionada aos herbicidas FOPs. Sendo assim, a adição de jeans na aplicação previne a sobrevivência e multiplicação de plantas daninhas resistentes devido à metabolização. Dessa forma, é importante conhecer o mecanismo de resistência envolvido, uma vez que, dependendo do mecanismo que confere a resistência, a sensibilidade pode variar de acordo com o grupo químico, dentro do mesmo mecanismo de ação. Essas evidências permitem concluir que misturas entre FOPs e jeans podem ser boas alternativas na prevenção e manejo da resistência de poáceas.